Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, o Observador, dando uma olhada nos assuntos do dia que estão bombando. Hoje é 11 de agosto, né? Ontem foi Dia dos Pais, desejar a todo mundo aí, né, um Dia dos Pais atrasado, porque domingo eu não gravei nada ontem, né? Mas foi legal, eu lá em casa com minha mãe, minha tia, minha esposa, meus dois filhos, né? Um tá viajando para os Estados Unidos, o outro não tá bem da coluna, mas eu consegui juntar pelo menos dois filhos, né? O Rafael e a Júlia. O Bruno tá fora, trabalhando, e o Dudu não estava passando muito bem ontem, mas desejo a todo mundo feliz Dia dos Pais atrasado, tudo de bom para nós. E, bom, além de ser pai de quatro, né? Rafael, Bruno, Júlia e Eduardo, eu sou pai também da Amorinha, nossa cadelinha maltesa, e do Otto, nosso maltezinho também, e do Max, que infelizmente morreu há uns 2 meses atrás, né? Mas a gente não esquece, ele tá aqui, o Maquinho tá aqui, ó. Sempre me acompanhando aqui do meu lado aqui. Isso aí, pessoal, vamos em frente. Vamos em frente para falar do Christopher Landau. Esse cara, gente, ele é vice-secretário do Departamento de Estado. É o segundo homem o homem abaixo do Marco Rubio, né? Marco Rubio é o secretário de Estado, que para o Brasil seria mais ou menos como o ministro das Relações Exteriores, seria o chefe dos embaixadores, né? Mas o Landau é um embaixador de carreira, né, pessoal? E ele está falando aqui das agressões judiciais e policiais do Supremo Tribunal Federal, da Corte Suprema Brasileira, contra a democracia, contra cidadãos brasileiros e contra a liberdade de expressão, e inclusive contra cidadãos americanos, contra contra empresas americanas e contra cidadãos europeus também, por exemplo, como Sérgio Tavares, né? Aquele jornalista português que também foi detido em Brasília, em São Paulo, né? Quando veio participar daquele 7 de setembro, foi detido, quiseram saber o que ele estava fazendo no Brasil. Gente, ele era um jornalista, né, em atividade da sua profissão. Veio ao Brasil para fazer uma cobertura e participou depois dos comícios, né, do dia 7 de setembro de 2023, assim como aconteceu também com o dono do Getter, né, que é o Jason Miller, dono da plataforma Getter, que também foi detido, digamos assim, em Brasília, durante aquela conferência da direita conservadora em Brasília, ainda quando Bolsonaro era presidente, em 2021, e o Jason Miller é um assessor direto do Trump na Casa Branca, né? E são várias frentes, né? É o Eduardo Bolsonaro com o Paulo Figueiredo, e claro, com a amizade que eles têm com a família Trump, especialmente o Eduardo com o Trump Jr. e o Paulo Figueiredo, que já trabalhou para o Trump. É o Landau, que está aqui, o Christopher Landau, que é embaixador segundo na hierarquia do Departamento de Estado, batendo com força. O Departamento de Estado do Marco Rubio, que já tirou pelo menos uns 15 vistos americanos, inclusive de 8 ministros da Suprema Corte Brasileira. Barroso, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcifer e por aí vai, né? Também quem mais que está batendo, né? E depois o Marco Rubio com relação à Lei Magnitsky, que foi aplicada no senhor Alexandre de Moraes, e ainda com ameaças da Lei Magnitsky ser também colocada em outras pessoas físicas, digamos assim, né? Lá na Suprema Corte Brasileira, né? E o Landau, gente, na semana passada, ele anunciou, através da Embaixada Americana, medidas contra a Suprema Corte Brasileira, contra a Polícia Federal e outros órgãos brasileiros que estão, né, segundo a Casa Branca, vilipendiando a democracia brasileira, transformando-a em uma Venezuela de Hugo Chávez. Eles trouxeram o Hugo Chávez de volta à vida, né? Que o Brasil está venezuelando-se à la Hugo Chávez, né? Que colocou uma força muito grande na Suprema Corte venezuelana, né? Lá chama de TSJ, né? Tribunal Superior de Justiça,
que hoje tem 35 ministros na Suprema Corte venezuelana, porque o Hugo Chávez dobrou o número de ministros da Suprema Corte, juízes, né, da Suprema Corte de Justiça venezuelana, e assim tinha a maioria e começou a governar através de censura, matando ou desaparecendo com oponentes políticos, tornando-os inelegíveis, né? Com inquéritos abertos que nunca fechavam, medidas cautelares. A gente vê alguma semelhança? Vemos, né? Então, o Landau, que vocês estão vendo aqui na foto, no Salão Oval da Casa Branca, está dizendo que, em mais uma dura crítica direcionada a Alexandre de Moraes, o governo dos Estados Unidos acusa o magistrado de ter a pretensão de agir dentro da lei e que os poderes executivo e legislativos insistem em se considerar impotentes para agir. Nesse cenário, a Casa Branca se vê num beco sem saída, pois não tem como negociar com o governo brasileiro. A crítica foi assinada pelo vice-secretário de Departamento de Estado, o Christopher Landau, que é o número 2 do Marco Rubio, né? Cujo cargo é equivalente ao ministro das Relações Exteriores. Né? Ele publicou no X, tá, pessoal, essa nota, que foi na semana passada, dia 10, semana passada que ele colocou, né? Que tá aqui, gente, ó. Esse é o Christopher Landau aqui no X, né? Olha lá, falando de separação de poderes, esse aqui é o X do Christopher Landau, tá, pessoal? Olha ele aí, ó. Esse é o cara que é o número 2 do Departamento de Estado americano, né? E ele está falando aqui o seguinte, ó, que a separação de poderes entre os diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já conhecida na mente humana, pela mente humana. Nenhum ramo ou pessoa pode acumular poder demais se controlado pelos outros. Mas uma separação formal de poderes não significa nada se um ramo tiver meios de intimidar os outros. Né? A Suprema Corte brasileira intimidando senadores, intimidando deputados, governadores, né? Porque a gente sabe que quem julga essa turma de foro privilegiado é o STF. Talvez por isso seja bom acabar com o foro privilegiado, porque qualquer problema vai para a primeira instância, um juiz de piso lá, que seria o juiz natural para julgar pessoas normais numa democracia normal, que ninguém tenha foro nenhum, né? Tá louco. Então o Brasil tem 5, 10 mil pessoas com foro privilegiado, é bizarro. Vereador, prefeito, desembargador, juiz, todo mundo tem foro privilegiado. Ministro de Estado, secretário de Estado, secretário de Prefeitura. Tá louco, mano. Deputado federal, senador, ministro da Suprema Corte, da segunda instância, todo mundo tem foro privilegiado, menos a gente, né? Cidadão comum. Se bem que não. No caso do 8 de janeiro, 1.500 pessoas foram apreendidas, presas, tornadas réus e sentenciadas de 8 a 14 anos de cadeia, logo na Suprema Corte, que é um absurdo. São pessoas comuns, não deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, mas não, foram julgadas como se fossem pessoas com foro privilegiado lá em cima, no ápice, né, no pico da pirâmide judiciária brasileira. Né? Aí ele continua aqui, o que está acontecendo no Brasil agora ressalta esse ponto. Um único ministro da Suprema Corte usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes, suas famílias, com prisão, encarceramento e outras penalidades. Essa pessoa destruiu o relacionamento histórico com o Brasil e os Estados Unidos, entre as coisas, ao tentar aplicar a lei brasileira, extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas americanas. Tá vendo? Aqui está bem claro, né, que o problema não é o Bolsonaro ou a família dele. São cidadãos americanos e empresas americanas em solo americano sendo ameaçados pelo Alexandre de Moraes, como o Paulo Figueiredo, que mora há 10 anos na Flórida, como é o Rodrigo Constantino, que é cidadão americano morando em Orlando. Né? É bizarro, gente. É bizarro. O Rumble, que está fora do ar no Brasil, é uma empresa americana. E empresas de outros países não são obrigadas a manter escritórios no Brasil. Não é obrigado. Aí ele continua. E a situação é inédita e anômala. Precisamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Está falando diretamente do Alexandre de Moraes. Aí continua o Landau, que está aqui na foto. Ó. Olha ele aí, ó. Elegante. Esse é o número 2 da Secretaria de Estado americano. Né?
Aí ele continua dizendo assim: assim nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador, Alexandre de Moraes, se encobre no Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerar impotentes para agir. Como assim, né? É o Senado que tem a carga necessária para parar a Suprema Corte, ou um ministro da Suprema Corte, é o Senado Federal. Mas os senadores parece que têm rabo de palha, né? E quem tem rabo de palha está com medo de fogo, né? Então, não sei, o que será que o Alexandre de Moraes tem que intimida o Gilmar Mendes, que intimida o Flávio Dino, que intimida o Barroso, que está querendo sair da Suprema Corte, está querendo aposentar-se e ir embora para a França, que ainda temos Paris, né? O que será que o Alexandre de Moraes tem na gaveta contra o Hugo Mota, contra o Alcolumbre, contra o Lula? O que o Alexandre de Moraes tem? Porque desde 2018, 2019, logo depois que o Bolsonaro assumiu, que o Alexandre de Moraes tomou essas proporções, né, que a gente está vendo hoje. Virou uma figura onipotente, onipresente, né, poderosíssimo. Qualquer coisa é polícia, PGR, AGU, CGU atrás de você, polícia 6 horas da manhã na sua casa. Aí ele fala aqui, o Landau, né, Christopher Landau: se alguém se lembrar de um procedimento na história da humanidade em que um único juiz não foi eleito tem assumido o controle do destino de uma nação, por favor nos avise. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Tá aí, gente. É esse cara aí que é o número 2 do secretário de Estado, né, abaixo do Marco Rubio. Ele é um diplomata de carreira. Além dele, tem ainda fazendo denúncias gravíssimas contra o roubo que aconteceu nas eleições de 2022 com a ajuda do Biden, da Kamala Harris, sabe lá de quem mais, do Partido Democrata Americano. Algo que a gente poderia comparar ao Watergate, né, que deveria dar como certa uma renúncia do presidente Lula. Eu não sei, mas isso não vai acontecer. No Brasil não acontece essas coisas, né? Aqui a república é muito de banana, é muito banana. Esse país é uma república bolivariana ridícula, né, o Brasil. Mas tá aí, vamos ver o que vai acontecer com o senhor Alexandre de Moraes, se ele vai sofrer mais sanções, né? Porque levando o pedido de relaxamento da prisão preventiva de Bolsonaro, que é uma prisão preventiva, né? Não é? Tipo assim, ele está atrapalhando o andamento das investigações. Então, quando você atrapalha, você pode ter uma cautelar para você não falar com ninguém, ficar em casa, não falar com ninguém, mas eles estão relaxando, né? Porque no final de semana, final de semana agora, ele recebeu os filhos, todo mundo. Na semana passada recebeu o Tarcísio, outros deputados, o pessoal do PL foi lá visitá-lo, lá em casa. E o Alexandre de Moraes liberou essas visitas aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ou se ele vai tomar mais sanções ainda, ou ele vai obrigar os ministros da primeira turma do STF a julgarem esse, digamos, habeas corpus do Bolsonaro, e todo mundo que votar contra a liberação do Bolsonaro dessa prisão domiciliar tomará também Magnitsky. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sei que Alexandre de Moraes deu esse passo e colocou agora na mão da primeira turma dos seus colegas, Carmen Lúcifer, Cristiano Zanin, Barroso, Flávio Dino e Edson Fachin. Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.